Como você definiria o que é ser um cristão? Será que um cristão é aquele que não bebe uma cerveja ou um vinho? Ou será que um cristão é aquela pessoa que não pratica nenhum tipo de esporte, ou não vai ao cinema, ou não vai ao parque de diversão? Será que uma moça, uma mulher cristã, é aquela mulher que não usa nenhum tipo de joias, seja brinco, seja colar, seja piercing, e assim por diante? Você definiria um cristão como aquele que não faz nenhuma tatuagem em seu corpo? Como é que você definiria ser um cristão? Cristão seria aquele que não usa barba? O que é ser um cristão para você? A minha concentração será nesse assunto no dia de hoje. Eu recebi sugestões de assuntos para o canal de irmãos e irmãs, mas especialmente do irmão Eros, que é um rapaz sério e um rapaz que está trilhando o caminho agora da fé reformada, que eu tenho grande estima. Inclusive, ele é o editor agora dos meus vídeos. E ele tem um canal lá no YouTube, você pode verificar Somente por Cristo. Ajude o nosso irmão, tá bom? São conteúdos bons, excelentes, que você vai se deparar por lá. Então me enviaram essa questão, né? Pega, faz um vídeo sobre usos e costume. Mas eu penso que nós não é correto nós comentar aquelas passagens bíblicas polêmicas, sabe? Porque no meu tempo de pentecostal, quando eu estava na Assembleia de Deus, isso que eu divergia muito, né, com eles. E essa foi uma das razões, aliás, foi a razão pela qual eu me desliguei, né? Porque eles batiam muito na tecla dos usos e costumes. E quando a gente vai comentar sobre isso, a gente puxa textos de Paulo, de Pedro, né, onde parece que há uma proibição a joias. A gente vai para o Antigo Testamento, onde aparece lá uma suposta proibição a calças compridas para as mulheres. Então a gente incorre nesse erro, porque não adianta eu explicar aqui exegese de texto. Inclusive eu tenho aqui no meu canal já, você pode verificar aí, né, onde eu trabalhei numa série de vídeos sobre a questão, né, de todos os textos bíblicos mal interpretados por aqueles crentes legalistas, né, que deturpam as palavras de Paulo, de Pedro e assim por diante. Tem aqui no canal, são vídeos excelentes. Né? Então a gente incorre no erro de argumentar, fazer exegese. Não adianta. O pior cego é aquele que não quer enxergar. Percebe? Então é necessário. O ponto, na minha concepção, não de hoje, mas desde o tempo da Assembleia de Deus, principalmente quando eu destaquei que a salvação é pela graça somente, mediante a fé em Cristo. E quando eu entrei nessa questão, e aí piorou, né? Eles ficaram alvoroçados, né? Sobre essa questão. Não, mas se é somente pela graça, então vou viver de qualquer maneira, sabe? Pessoas que não conhecem a Escritura fazem esse tipo de argumentação e pintam essas caricaturas. Né? Então, o ponto que eu defendi quando eu estava na Assembleia de Deus e o ponto que eu vou defender hoje, sempre, é que se você não entender o caminho da graça, você não vai entender mais nada do Evangelho. Ou você começa entendendo que é salvo unicamente pela graça, sola gratia, né? Ou você não vai entender nada do que é o Evangelho. Você vai viver uma vida totalmente envolvida em meios a medos, temores. Infelizmente, você vai passar a vida toda frustrado, pensando e criando listinha de regras, de normas humanistas, moralistas, legalistas e farisaicas que não têm amparo na palavra de Deus. Por quê? Porque não entendeu a graça. E para tanto, para o vídeo de hoje, sempre tem esses filhos do cão com essas motos. Mas vamos lá. Para tanto, eu gostaria de chamar a vossa atenção para uma carta do apóstolo Paulo. Porque quando vamos tratar sobre a salvação pela graça, existem duas cartas de Paulo que destronam a argumentação humanista da salvação por méritos, a salvação por obras. Guarde isso, a carta aos Romanos e a carta aos Gálatas. Mas para hoje, eu creio que a nossa concentração será a carta aos Gálatas. Tá bom? Porque tem tudo a ver com o nosso contexto, tem tudo a ver com a nossa realidade. Tá bom? Quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, ele escreve justamente para combater
uma heresia que estava imiscuindo-se na igreja da Galácia. Essa heresia era chamada e era promulgada pelos cristãos judaizantes, tá bom? Os cristãos judaizantes eram aqueles crentes que vinham, ou posso dizer até mesmo supostos crentes, porque Paulo no capítulo 2, verso de número 4 da carta aos Gálatas, ele vai chamá-los de falsos irmãos, né? Ele vai chamar esses judaizantes de falsos irmãos. Então, esses judaizantes, eles saíam do judaísmo e vinham para o cristianismo, porém traziam consigo as mesmas práticas de lá. E haviam 3 marcas do judaísmo do século I. Primeiro, colocar a circuncisão como condição para a salvação. Segundo, a observação da dieta religiosa. E terceiro, observação do calendário judaico. Eles diziam, se não observar isso, não tem como ser salvo. A tônica maior era exatamente na circuncisão. Se não ser circuncidado, não é salvo. É claro, quando eu falo circuncisão hoje, deixa eu soltar aqui a Bíblia. Quando eu falo circuncisão hoje, para muita gente, isso não causa impacto, né? A circuncisão, né? É porque você não vivia naquele contexto do século I. A realidade de hoje é outra. Mas tente substituir a circuncisão hoje pelos usos e costumes. Mudou, né? A forma mudou, mas é a mesma coisa. No século I era a circuncisão. E hoje muda por outros métodos. Ok? E Paulo vai destacar exatamente na carta aos Gálatas que a desgraça da circuncisão, né? Quando os judaizantes pregavam que é necessário se circuncidar para ser salvo, ele estava querendo dizer que aquilo era um outro evangelho. No capítulo 1, verso de número 8, ele diz assim, mas ainda que nós mesmos, note, Paulo está dizendo, ainda que nós, o grupo dos apóstolos, ou anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Que outro evangelho que estava sendo inserido na igreja da Galácia? Era aquele evangelho de colocar a circuncisão e outras coisas como condição para a salvação. E Paulo está dizendo, isso é um outro evangelho. Qualquer método humano, falível, criado para dar um jeitinho na salvação para o homem, é um outro evangelho. Ele é maldito, segundo Paulo. Nos dias de Paulo era a circuncisão. Nos dias de hoje coloca aí os usos e costumes, apregoados principalmente por igrejas pentecostais. Não, todas elas, né? Isso já tem, pelo menos nessa questão, eles evoluíram um pouquinho, né? Mas muitas igrejas pentecostais ainda batem nessa tecla. E Paulo está dizendo que isso é um outro evangelho. Não é o evangelho do Jesus e somente Jesus. É o evangelho Jesus mais vigílias, jejuns, Jesus e mais oração, Jesus e mais jejum, Jesus e mais não corte o cabelo, Jesus e mais não pinte o cabelo, Jesus e mais não use piercing, Jesus e mais não use calça, irmã. Paulo está dizendo que isso é um outro evangelho. O evangelho verdadeiro, o evangelho de Cristo, é Jesus e somente Jesus. Solos Christus. Agora note que no capítulo 3, verso de número 10, o apóstolo Paulo destaca: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. 2 pontos. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Meu irmão, você percebe, eu vou ser obrigado a ler de novo. Está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. A expressão todas é uma expressão muito forte. Você percebeu? O apóstolo Paulo está dizendo que Deus é perfeito. Chamamos na teologia de Deus é ato puro. Ele é o nosso padrão de santidade. É por isso que dentro da teologia nós usamos a palavra pecado.
o que é pecado? Pecado, numa linguagem bem simples, é tudo aquilo que pensamos, falamos ou fazemos que desagrada a Deus. Mas na etimologia, a palavra grega, hamartia, né, significa errar o alvo. Ora, o que é errar o alvo? O alvo é a perfeição, é a lei de Deus. A lei de Deus está aqui e todo homem nascido em Adão, ele deve atingir essa perfeição, essa lei. Ninguém conseguiu atingir, exceto Cristo. Ele é o homem perfeito, tá bom? E pecado é errar o alvo. O alvo é a perfeição, é a lei de Deus. E o apóstolo Paulo está dizendo que todo aquele que não permanecer em todas as coisas, não é só num ponto. As pessoas incorrem no erro de destacar, sabe, aqueles pecados maiores e menores. Percebe? Então eles vão destacar apenas que parece que a lei de Deus é somente o adultério. Mas a lei de Deus também fala que mentira é pecado, e a mentira te condena e te leva ao inferno. A Bíblia também fala que desonrar pai e mãe é pecado. Alguma vez na vida você já desonrou pai e mãe? Você desonra ainda hoje? Pois é. Ah, você nunca adulterou? Nunca adulterou. Mas desonra pai e mãe? Você vai para o inferno. Você sabia? Você quer agir de acordo com a lei? Isso é pecado, você erra o alvo. Aí você diz assim, eu nunca adulterei. Bom, você talvez nunca adulterou no sentido físico, né? No sentido de ter o contato, de ter relação. Você me entende, né? Você talvez nunca adulterou nesse sentido literal, físico, mas talvez você não. Deixa eu corrigir aqui a minha fala. Mas você já adulterou no sentido na mente. Você sabia? Jesus, ele destaca no Evangelho segundo Mateus, deixa eu conferir aqui. No Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5, verso de número 27. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Note que quando Jesus disse ouvistes o que foi dito, aliás, aqui no Sermão da Montanha, existem 6 antíteses no Sermão do Monte. E um deles é esse aqui do adultério. Jesus disse, ouvistes o que foi dito. Não é que Jesus estava contradizendo o que Moisés falou na lei, lá em Êxodo 20, sobre o não adulterarás. Jesus não está entrando em contradição com Moisés. Quando Jesus disse ouvisse o que foi dito, ele está destacando a deturpação dos escribas, dos religiosos, que pegavam os textos do Antigo Testamento e deturpavam as palavras de Deus, deturpavam as palavras de Moisés. E Jesus está dizendo, ouvistes o que foi dito. Ou seja, Jesus está confrontando a tradição oral, daquilo que foi dito. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Não cometerás adultério? Não é de Moisés que Jesus está confrontando, mas está confrontando a má interpretação dos escribas da lei de Deus. Percebe? Ou seja, eles tinham o entendimento que o adultério constituía-se apenas no ato de ir para a cama com uma mulher ou com um homem. E Jesus está confrontando a tradição oral. Jesus não está contradizendo a Escritura. Quando ele fala sobre a Escritura, ele não diz assim, ouvistes o que foi dito. Quando ele fala sobre a Escritura, ele diz assim, está escrito, escrito está. Ok? Mas quando ele usa a expressão ouvisse o que foi dito, ele está se referindo à tradição oral. Errônea, equivocada. Aí Jesus está dizendo, é apenas cometer adultério físico, literal, que é pecado? No verso 28 ele diz, eu, porém, vos digo, que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Você nunca fez isso na tua vida? Ou você não faz? Você seria hipócrita. Você seria hipócrita. Aí você diz assim, bom, mas eu nunca cometi um adultério nem físico, nem um adultério no sentido na mente. É claro, deixa eu abrir um parênteses. Não é errado, não estou dizendo que é pecado. Uma mulher vem em tua direção e você acha ela bonita. Poxa, que moça bonita, né? Isso não é o que a Bíblia condena. O que a Bíblia condena é o olhar uma segunda vez. Assim como o ímpio faz. E olha para a mulher
Meu Deus do céu, que mulher gostosa. Percebe? É isso que Jesus condena. Não é no sentido de uma mulher vir em tua direção e tu achar bonita. É no sentido de olhar uma segunda vez, cobiçar, entrou na mente, desceu ao coração, teve reações até mesmo fisiológicas. Esse é o sentido. Aí você diz assim, eu nunca cometi um adultério, nem físico, nem na mente. Hipócrita você é, né? Mas você já cometeu um assassinato. Meu Deus do céu, eu nunca cometi um assassinato. Eu nunca matei ninguém. Talvez não fisicamente, não literalmente. Mas o apóstolo João destaca que aquele que aborrece o seu irmão, ele é um homicida. Percebe? Essa é a lei de Deus. Esse é o caminho da perfeição da lei de Deus. Você quer viver de acordo com a lei? É isso que Paulo destaca. Você deve de atentar para todas as coisas. É por isso que o apóstolo Tiago, no capítulo 2, verso de número 10, ele diz assim, pois todo aquele que guarda a lei e tropeça em um só ponto, será culpado de todos. Você nunca tropeçou em nenhum ponto? Você é tão santo assim? Eu não sabia disso. E aí o apóstolo Paulo, voltando à carta aos Gálatas, capítulo 3, verso de número 11, ele diz assim, e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. É evidente que pela lei ninguém será justificado. Você já ouviu alguém falar, olha, do jeito que nós estamos vivendo, não é de qualquer maneira que a gente vai entrar no céu, né? Do jeito que a gente está vivendo, ninguém vai para o céu. É porque não entendeu ainda o caminho da graça. E o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, ele está dizendo que pela lei ninguém será justificado. E no capítulo 2, verso de número 20, ele destaca, no verso de número 21, ele diz assim, não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Ou seja, Jesus morreu em vão. Mas PH, Paulo está falando isso? Paulo está falando exatamente isso. O quê? É Jesus e somente Jesus. Ah, então não é Jesus e mais isso e aquilo? Não. É Jesus e somente Jesus. A lei de Deus, o padrão de Deus é santidade. Ninguém consegue atingir. É por isso que Jesus veio. Se você verificar a carta aos Romanos, no capítulo 3, verso de número 21 e 22, inclusive o Martinho Lutero dizia, né, que se só sobrasse para o cristianismo, a carta aos Romanos e o Evangelho segundo João, ainda assim o cristianismo estaria salvo. Porque a carta aos Romanos é uma carta poderosa e fantástica. É o maior tratado teológico do Novo Testamento. Aí no capítulo 3, verso de número 21 e 22, deixa eu conferir aqui se eu anotei a referência correta. Capítulo 3, versos 21 e 22, na carta aos Romanos. Diz assim, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Paulo está dizendo, mas agora se manifestou sem a lei, ou seja, sem os meus esforços religiosos, sem os meus méritos pessoais. Agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Percebe? O apóstolo Paulo está dizendo que a justiça é pela fé, ou seja, você será justificado diante de Deus, você não será mais culpado por causa do pecado, por causa da fé depositada em Cristo, para todos e sobre todos os que creem. É por isso que, voltando à carta aos Gálatas, capítulo 3, verso de número 11, o apóstolo Paulo diz no finzinho, o justo viverá da fé. O justo viverá da fé não é no sentido que os pregadores triunfalistas, os propagadores da confissão positiva, por exemplo, argumentam dizendo o justo viverá da fé, olha, não vai te faltar nada. O justo viverá da fé significa que o justo, ele, de pecador, de ímpio, de condenado, ele passa a ser justo, ou seja, justificado. Aí entra a doutrina da justificação, a partir do momento que ele crê e que ele deposita a sua fé em Cristo. Então ele é justificado pela fé. Por isso que o texto diz, Paulo cita o livro do profeta Abacuque, né? Ele está fazendo uma referência ao livro do profeta Abacuque.
E Paulo está dizendo, o justo viverá da fé. Ou seja, ele é justificado quando ele deposita a sua fé em Cristo. Isso é graça. Isso é evangelho. O evangelho não é aquilo que você faz ou deixa de fazer. O evangelho é você reconhecer que é condenado diante de Deus e depositar a sua fé em Cristo. É isso que Paulo destaca, por exemplo, na carta aos Romanos, no capítulo 3. Deixa eu conferir aqui rapidamente. No capítulo 3, verso de número 19. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. O que eu faço para ser salvo? Será que eu tenho que agir de acordo com aquilo que a minha igreja diz? Eu ouvia muito, né? No meu tempo de pentecostal, ouço ainda hoje quando eu vou conversar com algumas pessoas, e elas dizem assim, de vez em quando eles me perguntam, né, tu bebe um vinho? Eu digo, sim, eu bebo um vinho. Aí eu pergunto, mas tu não bebe também? Ele disse, não, a minha religião, a minha igreja não permite. A questão não é igreja ou religião, eu sempre respondo. A questão é o que a Bíblia diz, e o que a Bíblia diz, Deus diz. Porque a sua igreja, o seu pastor e a sua religião pode estar errada, pode estar equivocada. Agora, o que Deus diz em sua palavra não está. Então percebe que para você ser salvo, Deus está dizendo, reconheça a sua pecaminosidade. E depois, creia no sacrifício do meu filho. Isso é graça. O evangelho é isso e somente isso. É Jesus e somente Jesus. Você não precisa fazer mais nada, absolutamente. Então eu não preciso deixar de pintar meus cabelos, seja de loiro, seja de azul, de roxo. Não. Então eu não preciso parar de usar maquiagem, PH, para ser salva? Não. O evangelho é Cristo e somente Cristo. É confessar os pecados, reconhecer a sua condição de pecador e depositar a fé em Cristo. Você lembra da carta aos Gálatas? Paulo diz exatamente isso. Que você deve de obedecer tudo que está depositado, tudo que está exposto na lei de Deus. Percebe? Você deve de atentar para tudo que está na lei de Deus. Caso contrário, você nunca vai ser salvo. Se para ser salvo, Paulo destaca que é necessário observar todas as coisas que estão na lei, conforme nós lemos na carta aos Gálatas capítulo 3, então ninguém vai ser salvo, ninguém vai para o céu. Isso se chama graça. Eu gosto daquela ilustração bem interessante de uma criança num shopping, uma escada rolante. Desculpa. Existe a escada rolante, a que sobe, a que desce, todo mundo conhece, né? Só que aquela criança, ela quer subir pela escada que está descendo, não na escada que vai levá-la até o topo, né? Então ela quer subir na escada que está descendo. E ela emprega força, emprega energia e absolutamente seus esforços são inúteis. De repente, tanto esforço, ela se cansa. E ela pega o caminho da escada que está subindo e vai conseguir levá-la até o topo, até para cima. Isso é uma excelente ilustração do que é salvação pela graça. A escada, existem pessoas que estão querendo subir pela escada que está descendo. E elas empregam seus esforços. E elas se sentem como sendo superiores a outros, porque conseguem em alguns pontos ser melhores, mas em outros não, né? Mas ela não entende que a escada que vai levá-la até o topo é a escada que ela não está tentando para aquela. Você deve atentar para isso, que aquela escada que vai levar você ao topo é a escada da graça. É a escada chamada Cristo. Somente por Cristo você vai até Deus. É por isso que Jacó, quando ele tem um sonho, quando ele está lá no deserto, ele vê uma escada, anjos sobem e descem, lá no topo está Deus. Você deve de atentar, a escada é Cristo. Somente por Cristo você vai chegar ao céu. Somente por Cristo você vai conseguir chegar a Deus. Somente por Cristo. Os reformadores do século XVI enfatizaram isso. Porque a reforma dizia que para a igreja, melhor dizendo, a igreja católica da época, a igreja medieval apregoava métodos para ser salva. Daí as pessoas se autoflagelavam, uma série de jejuns, subiam e desciam escadas, pagavam penitências. Percebe?
comprava indulgências. E aí a reforma veio Martim Lutero, Deus levantou aqueles santos homens, e aí disse: não, o justo viverá pela fé. Esse foi o texto-chave da reforma. Então, atente, não adianta discutir os textos que os legalistas usam se eles não entender que são salvos somente por Cristo, somente pela graça. Percebe? Não esqueça de deixar o seu like, meus irmãos, e deixar o seu comentário, tá bom? Abraço.